Já convido os irmãos a abrirem no livro de Gênesis, capítulo 37. Gênesis, capítulo 37. Nós vamos fazer uma meditação simples, creio eu simples, mas espero em Deus que possa, de fato, atingir o coração de cada um que está neste momento nos ouvindo, tanto aqui na igreja, quanto aqueles que estarão acompanhando pelas redes sociais. Em Gênesis capítulo 37, nós vamos fazer uma breve oração novamente e assim nós vamos dar início à mensagem. Amém? Pai amado, neste momento, ó Pai, nós viemos à Tua presença te agradecer, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de poder anunciar o Evangelho, ó Pai, de poder falar das Tuas verdades. Que o Senhor, ó Pai, nos ajude e nos dê sabedoria. Fale, Senhor, através de nós. Teu Espírito, Senhor, possa mover os corações nessa noite, daqueles que estão aqui. Que todos, ó Pai, saiam daqui, Senhor, cheios e completos da Tua verdade. Que tenham, Senhor, o mover do Espírito em suas vidas, para que possa realmente, de fato, ó Pai, haver mudanças de vida, de comportamento e de mente. Nós também, ó Pai, nós te rogamos por aqueles que estão afastados, aqueles que têm negado a Ti, que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, de cada alma, Senhor, que faça-os ver, ó Pai, que amanhã pode ser muito tarde. E em nome do Seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que nós viemos a Ti, na Tua presença, te agradecer e te rogar pela proteção e pela ajuda nesta noite. E em nome do Seu Filho, novamente nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, nessa noite, se assim Deus nos permitir, até o final, nós vamos analisar de uma forma cuidadosa e profunda sobre a vida desse homem, que os irmãos já estão acompanhando aí, em Gênesis 37, que é sobre José. José, Gênesis 37. E eu quero começar com uma questão vital para todos que aqui estão. Quem que é o personagem principal na história de José? Parece meio que uma pergunta óbvia, né? Se a história de José, o personagem principal seria José. Mas eu peguei os irmãos, não é José. Não é José. É uma pergunta capciosa, irmãos. O personagem principal da história de José, de fato, não é José. E, na verdade, não é nem o pai de José. Quem que é pai de José? Jacó. Não é nem Jacó e nem seus 11 irmãos, Rúben, Levi, Judá, Simeão e etc. e os demais. Também não é Potifar. Lembram-se de Potifar? Não é Potifar e muito menos a esposa indiscreta de Potifar. Também não são eles o personagem principal. Então seria quem? O faraó? Também não. Na verdade, irmãos, não é nenhum desses personagens. Por mais importantes que sejam na história, não é nenhum deles. Nós nunca apreciaremos plenamente a história de José, a menos que nós, de fato, nos fixemos o olhar no personagem principal dessa narrativa, que é Deus. Amém. E eu quero encorajá-los, irmãos, a fazer algo ao longo desta meditação, desta história que nós vamos analisar profundamente e cuidadosamente. Peço aos irmãos que procurem a mão de Deus em cada situação, em cada ato que nós lermos e buscarmos entender. Nós vemos que Deus está lá. A todo momento, Deus está lá. Atrás das cenas, sobre as cenas e superintendendo toda aquela cena que acontecia. E usando tudo para um propósito muito específico. Assim como Ele faz em nossas vidas também. E isso, irmãos, é tão vital para nós. A história de José, ela é realmente uma história sobre Deus. E assim é a sua história. O Deus de José
é o Deus que está no controle dos detalhes da nossa vida. Amém. E isso inclui nossas tragédias, inclusive. Em certo sentido, a história de José é o comentário, por exemplo, do que o apóstolo Paulo disse aos irmãos de Roma, porque sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E a nossa história começa no livro dos primórdios, Gênesis, livro que nós estudamos hoje pela manhã, quem não veio perdeu. Gênesis nos conta primeiro como Deus criou o universo e como Ele colocou o homem no universo. Um homem que se rebelou e se alienou do relacionamento com o Criador. Então, começando no capítulo 12 de Gênesis, Gênesis nos conta como o Criador escolheu Abraão e pôs em ação um plano para resgatar e reconciliar os pecadores consigo mesmo. Nós vemos que José, ele era bisneto de Abraão. E sua história começa em Gênesis 37, que nos ensina a importância de ver a mão de Deus quando ocorre uma tragédia. E ele nos convida a considerar a tragédia que ocorreu sobre 3 perspectivas. Primeiro, nós vemos o cenário da tragédia na vida de José, na vida desse menino. A tragédia de José, ela não aconteceu no vácuo, ela não aconteceu por acaso. Houve 2 fatores chaves que abriram o caminho para a sua dolorosa provação. A primeira foi que houve, de certa forma, um favoritismo para com José. Mas como assim um favoritismo para com José? Olha lá o versículo 1 e 2 de Gênesis 37, e assim nós vamos discorrer sobre essa história. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpá, mulheres de seu pai, e José trazia más notícias deles a seu pai. O versículo 1 começa com o foco em quem? Em Jacó. E Moisés, nós devemos nos lembrar que Moisés registrou o livro de Gênesis por volta do ano 1400 a.C., vários séculos depois que Jacó viveu. E no versículo 2, Moisés diz que vai listar as gerações de quem? De Jacó. Quando nós vemos Moisés escrever, e estas são as gerações, nós logo esperaríamos o quê? Como de costume nós vemos na Bíblia, uma genealogia, não é verdade? Assim como aconteceu lá no capítulo 36. Volta lá no capítulo 36, não precisa mudar a transparência, Mateus. Mas os irmãos que estão com a Bíblia, olha lá no capítulo 36 em diante, que nós vamos ver que foi dada toda a genealogia de Esaú. Não é? Moisés descreveu a genealogia de Esaú. Só que não ocorreu dessa forma no versículo 2 do capítulo 37. Estas são as gerações de Jacó. E o foco foi dado a quem? A José. Não houve a continuidade da genealogia. O foco, então, se volta imediatamente para José, o filho que tem quantos anos? 17 anos. Os holofotes, então, permanecerão nele por quase o resto do livro. E por quê? Irmãos, a história de José é a explicação de Deus ao povo, nos dias de Moisés, de como ele transformou a família de Abraão, de Isaac e Jacó, na grande nação de Israel. E é a ponte que liga Gênesis ao Êxodo. É a história da fidelidade da aliança de Deus para com o seu povo. E o que nos dizem sobre José? Alguns detalhes importantes.
De acordo com o verso 2, nós vimos que José tem 17 anos e ele era pastor como os irmãos dele também eram. Além disso, relatou as maldades que ele presenciou por meio de seus meios irmãos. Por que meios irmãos? Eles eram filhos do mesmo pai, mas filhos diferentes, filhos de mães diferentes. E observe o próximo fato, lá no versículo 3. Israel, que é Jacó, amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Por que Jacó amou José mais do que os outros? Não, como nós vimos aqui, é porque ele era o filho da velhice de Jacó. E nós devemos nos lembrar que Jacó ele teve duas esposas, né? Quem eram? As irmãs Lia e Raquel. Cada uma, e com cada uma serva. Jacó teve filhos com todas as 4 mulheres. E é interessante notar, irmãos, que a Bíblia apresenta as pessoas como elas eram, né? Com falhas e tudo mais. A Bíblia nos apresenta as pessoas de fato como elas eram. E Jacó não escondeu o fato de que sua esposa favorita era Raquel. Olha lá no capítulo 29, versículo 30. E possuiu também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Lia, e serviu com ela ainda outros 7 anos. E embora ela na verdade tenha sido estéril por muitos anos, ela finalmente deu à luz ao filho de número 11, o filho de Jacó, José. E o que Jacó, na verdade, no versículo 3, deu a José? Deu de presente para José uma túnica de muitas cores. Né? Muito possivelmente era uma túnica multicolorida. Alguns acham que era um casaco comprido com mangas, como um símbolo de maturidade e de status. E sem dúvida, isso acabou representando um certo favoritismo. Só que esse certo favoritismo levou a uma consequência. Qual era a consequência? Começou a haver atrito. Atrito entre os irmãos. E, na verdade, vários fatores contribuíram para esse atrito entre os irmãos. E nós já vimos no primeiro versículo, no versículo 2, que José foi lá levar ao pai a má denúncia dos irmãos. Isso, no nosso vocabulário, seria, na verdade, José foi lá dedar aos irmãos a maldade que eles faziam. Né? E no livro, em Levítico, capítulo 5, versículo 1, nós vemos que o que José fazia, mais tarde, a lei dava esse direito legal de denunciar a maldade. Olha lá, versículo 1 do capítulo 5 de Levítico. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja porque viu ou porque soube, o que a lei falava, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Depois havia o casaco, essa túnica que José ganhou, que Jacó deu a José. E isso realmente, irmãos, destacou esse certo favoritismo e irritou os irmãos. Irritou muito os irmãos. No versículo 4, vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, o que aconteceu? Odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. A palavra hebraica odiado não se refere apenas a uma atitude, mas a um ato. Uma tensão se formou nos irmãos que logo iria explodir. E eles inevitavelmente vomitariam seu veneno em José. E o atrito continuou a apodrecer entre eles. Versículo 5. José então teve um sonho, lá no versículo 5, que contou a seus irmãos. E por isso o que aconteceu? O odiaram ainda mais. E disse-lhes, no versículo 6 e 7, ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé,
E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. E isso enfureceu os irmãos. Olha no versículo 8. E então declara: então lhes disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E piorou, olha no versículo 9 e 10. E teve José outro sonho e contou aos seus irmãos novamente e disse: eis que tive ainda um outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que tivestes? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-te perante ti em terra? E observe o efeito que este segundo sonho teve nos irmãos. Olha lá no versículo 11. Seus irmãos, pois, invejavam, e seu pai, porém, guardava este negócio em seu coração. Irmãos, certamente nós vemos que José acabou não ajudando muito naquela situação, não é? Com palavras e sonhos que partilhou com seus irmãos, e isso causando cada vez mais o ódio deles. E quem foi o outro que contribuiu para tudo isso também? O próprio pai, né? Jacó cometeu esse favoritismo. E nós precisamos lembrar, vocês pais, avós, etc., guardiões, nós podemos ser sinceros. Nós podemos nos convencer de que nós estamos fazendo algo por amor. Mas o favoritismo, na verdade, machuca. A propósito, isso revela uma verdade interessante sobre a natureza humana, sobre nós. Os irmãos, de certa forma, não foram tratados com justiça. Por quem? Por seu pai. Mas, por consequência disso, quem eles passaram a odiar? O pai? Os irmãos. O irmão, na verdade, José. E frequentemente, uma pessoa que foi maltratada, ela descarregará sua amargura no inocente. Portanto, nós vemos então até aqui que existe o cenário, existe um certo favoritismo e existe o atrito entre todos eles. E a Bíblia ainda ensina, irmãos, que Deus está no controle. Mas o que significa dizer que Deus está no controle? Em vez de nos dar uma definição da excelência de Deus, do controle que Ele detém em suas mãos, a Bíblia aqui nos dá uma imagem desse poder. Uma história que ilustra com uma clareza inesquecível de que Deus está no controle de tudo. É a história de uma tragédia que se desenrola, podemos dividir em 4 cenas intrigantes. No versículo 12 ao 14, nós vemos: e seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Jacó a José: não apacentam os teus irmãos juntos de Siquém? Vem e vou te enviar a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E lhe disse: ora, vai, vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traz-me resposta. E assim o enviou do vale do Hebrom e foi a Siquém. E então José, irmãos, ele viajou para Siquém. A jornada de Hebrom a Siquém é de aproximadamente 128 quilômetros. E quando José finalmente chegou, ele se perdeu procurando por seus irmãos. Até que algo aconteceu no versículo 15. Um homem o encontrou andando pelo campo e perguntou-lhe: o que você está procurando? No versículo 16 ele responde: estou procurando meus irmãos. Vocês podem me dizer onde eles estão pastando os rebanhos? Então o homem apontou para Dotã. No versículo 17: eu os ouvi dizer, vamos para Dotã. E Dotã ficava ao norte de Siquém. E essa
seria uma outra caminhada de 20 quilômetros a mais para José. E apenas pense em todos os detalhes que estou apresentando aos irmãos, esses detalhes que tiveram que se encaixar para trazer o resultado final. Nesse ponto, nós vamos ver que a história se engrossa. A história engrossou aqui. José partiu para Dotã, mas os irmãos o viram primeiro. E o que eles fizeram? O impensável. Versículo 18 e 20. E viram de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: Eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma fera o comeu e veremos que será dos seus sonhos. Absolutamente impensável, meus irmãos. 10 irmãos estão cheios de animosidade que se propõem a tirar da vida do seu irmão mais novo. E assim termina a cena 1. Vemos a tragédia na trama e em seguida uma cena 2. O filho mais velho, Rúben, objetou. Mas não porque ele amava José. Ele simplesmente estava tentando preservar o seu próprio pescoço. Lembre-se que, como filho primogênito, ele era o responsável. E ele já estava fora do favor de seu pai devido a um pecado que ele havia cometido anteriormente, quando ele dormiu com a concubina do seu pai. Lá no capítulo 35, versículo 22. E aconteceu, capítulo 35, versículo 22. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e deitou-se com a concubina de seu pai, e Israel o soube, e eram 12 os filhos de Jacó. O que ele faria com José poderia arruiná-lo ou restabelecê-lo nas boas graças de seu pai. E então Rúben se manifestou no versículo 21 e 22. E ouvindo Rúben, livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiramos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele. E isto disse para livrá-lo das mãos dele e para torná-lo seu pai. Então Rúben pretendia voltar mais tarde, resgatar José e levá-lo para casa. Esse era o plano. Mas aqui está como os ventos realmente aconteceram. Como tudo realmente aconteceu. Versículo 23 e 24. E aconteceu que, chegando José e seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram na cova, porém a cova estava vazia e não havia água nela. E então termina essa cena 2, José está na cova, mas a tragédia ainda não acabou. Vemos aqui, então, a partir daqui, desta história em diante, uma delação premiada. Para mim, o versículo 25 é talvez o verso mais ofensivo da história. E o que os irmãos fizeram a seguir? No versículo 25. Eles sentaram para comer a sua refeição, enquanto José estava onde? Na cova. Imagine só, irmãos, José gritando no poço: ajude-me. E seus irmãos estão alimentando seus ventres. Seu ódio amargo espremeu cada grama de misericórdia de suas almas. Isso é o que o ódio amargo faz. É como um câncer, irmãos. É como um câncer. Ele continua crescendo, continua infectando e corroendo, até matar. Tiago 4, capítulo 4, versículo 1 e 2, nos faz uma pergunta. O que causa brigas e brigas entre vocês? Nas palavras de Tiago, Tiago dizendo: de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? De onde vêm as brigas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que dos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis.
Irmãos e amigos, nós devemos levar sério a amargura. Devemos levar sério a amargura. Se está em nossos corações, nós precisamos pedir a Deus, diz Tiago, pois somente Ele pode mudar os nossos corações. O que aconteceu a seguir revela o controle soberano de Deus, no versículo 25, a parte B. Versículo 25 de Gênesis 37. E eles olharam para cima e viram uma caravana de ismaelitas vindo de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, e eles estavam a caminho para levá-los ao Egito. A caravana então vinha de Gileade, e naquela época havia uma rota comercial que era bem estabelecida, de Damasco ao Egito, mas ela passou por Dotã. Judá mudou-se para o centro do palco e então começou a barganhar com seus irmãos, versículo 26 e 27. E então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá que matemos o nosso irmão e escondamos o seu sangue? O que vai adiantar nós fazermos isso? Vinde então, vendemo-lo a esses ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. E então o acordo funcionou. A pena de morte aqui foi reduzida à pena de escravidão. O preço da venda de José foi de 20 moedas de prata. E mais tarde, de acordo com Êxodo, na lei mosaica, o valor de um escravo era de 30 moedas de prata. Abraão pagou 400 ciclos pela sepultura e pelo campo de Sara. O que isso significa? Que a vida de José não parecia muito importante para os seus irmãos. Não é pelo dinheiro. Eles estão felizes em vê-lo partir. E os midianitas também não tiveram compaixão. Para eles, José não passava de um bom negócio. E agora nós temos uma tragédia completa. Não há outra palavra para isso, irmãos. José, então, é vítima de uma história trágica. E continua a cena. A parte 4. A conspiração, a cova e o acordo. E nós vemos isso na dor. Versículo 29 e 30. Voltando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. E então ele rasgou as suas vestes e voltou a seus irmãos e disse: o menino não está aí. E eu, onde irei? Podemos indagar onde Rúben estava. Aparentemente ele estava cuidando do rebanho. Lembre-se que é por isso que os irmãos estavam em primeiro lugar, para apacentar os rebanhos de seu pai. E como as caravanas estrangeiras eram famosas por roubar animais desprotegidos, era o que aparentemente Rúben estava fazendo. Mas quando Rúben voltou, ele percebeu que o seu plano havia falhado. E ele não iria resgatar seu irmão e levá-lo para a casa de seu pai. Ele havia esperado demais. Suas boas intenções nunca se materializaram. Em Provérbios 3, 27 e 28 vem à mente quando nós vemos isso que aconteceu. Não deixes de fazer o bem a quem o merece. Não é? Estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo, não diga ao teu próximo: vai e volta amanhã que te darei, se já o tens contigo. E também lembramos do Provérbios 24, 11 e 12. Provérbios 24, 11 e 12. Salve aqueles que estão sendo levados para a morte. Salve aqueles que estão sendo levados para a morte. Aquele que pesa o coração não percebe isso? Aquele que guarda a vossa alma não o sabe? E não retribuirá um homem segundo a sua obra? E quanto a nós, irmãos? Nós sabemos que há crianças ainda não nascidas, vulneráveis a apenas um piscar de olhos de perder suas vidas. Pessoas que estão cegadas pelo maligno
e se dirigem para o lago do fogo eterno, o que nós estamos fazendo? A palavra de Deus nos diz: resgate-os. Não lhes negue o bem quando estiver em seu poder agir. Salve aqueles que estão sendo levados para a morte. E nós vemos, por conseguinte, que o pecado leva mais a pecado. Observe os irmãos encobrirem seu ato diabólico com outro ato diabólico que resultou em ainda mais dor. Então nós vemos um pai quebrado. No versículo 31 ao 35, e eu peço a você que se coloque nas sandálias de Jacó neste momento, enquanto ouve esses versículos. E então, versículo 31 ao 35, de Gênesis 37, e então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito, e tingiram a túnica no sangue, e enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai, e disseram: temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica do teu filho? Os irmãos falando para o pai. Conheces agora a túnica do teu filho? E conheceu-a e disse: é a túnica do meu filho. Uma fera o comeu certamente. José foi despedaçado. E então Jacó rasgou as suas vestes, pôs sacos sobre os seus lombos e lamentou a seus filhos muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. E ele recusou, porém, ser consolado e disse: porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. Temos um homem quebrado. Estremeçamos, irmãos, com a falta de coração dos irmãos. Primeiro, eles tiveram a audácia de fazer uma refeição e ignorar os gritos do irmão em desespero. E agora, eles contam ao seu próprio pai uma mentira descarada, aparentemente fingindo lamentar a morte de seu irmão com ele. Observe que eles nem mesmo chamam José de irmão, mas de seu filho. Jacó agora é um pai quebrado, ele tem um filho morto e 10 filhos enganosos. E o capítulo termina, no entanto, lembrando-nos da dor de outra pessoa. Nós vemos um irmão traído no versículo 36. Enquanto isso, os midianitas vendiam José no Egito a Potifar, um dos oficiais de Faraó, capitão da guarda. José passaria os próximos 13 anos de sua vida como escravo, separado de seu pai, sabendo que tudo se devia à tragédia, à trágica traição da sua própria carne e sangue. Mas isso é tudo o que está acontecendo nesta história, irmãos? E na sua história? Por que Deus preservou essa história para nós? Qual é o sentido de tudo isso? O significado da tragédia, acredito que nós podemos tirar 3 lições importantes disso. Primeiramente, que Deus está no controle em todas as situações. E José foi vitimado em Dotã, lembram-se? Em Dotã. Ele foi lançado em uma cova em Dotã. Ele clamou por misericórdia em Dotã. Você sabe mais o que aconteceu em Dotã? Várias centenas de anos depois, o profeta Eliseu morava em Dotã. Os sírios o odiavam. E então eles enviaram um exército para pegar Eliseu. E eles tiveram sucesso, irmãos? Não. E por que não? Lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 13 ao 17, nos conta o que aconteceu. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. E então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros,
E então seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que um monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Incrível, não é, irmãos? O Senhor, com certeza, Ele é incrível. Ele cercou Eliseu com anjos, carruagens de fogo. Ele não ia deixar esses homens perversos tocarem em seu homem. Pelo contrário, como o versículo 18 ainda, de 2 Reis, explica, quando o inimigo desceu sobre ele, Eliseu orou ao Senhor: fere de cegueira este povo, e então ele os feriu de cegueira como Eliseu havia pedido. Mas você pode estar se perguntando, o que isso tem a ver com a história de José? Bastante, irmãos. Onde Eliseu estava quando ele clamou a Deus por ajuda? Em Dotã. E Deus respondeu. Onde estava José? Em Dotã. Mas não houve livramento. Não houve livramento. Será que Deus não ouviu José? Será que Deus não ouviu José? Irmãos, esteja tão certo de que Deus estava vigilante em seu silêncio com José, da mesma forma que Ele estava com Eliseu em seu milagre. Ele é soberano e nos convida a confiar nele tanto na escuridão quanto na luz. Amém. Tanto na escuridão quanto na luz. O controle de Deus está estampado em toda a história de José. Por exemplo, Deus controlou a ordem do nascimento e o colocou como filho 11. Não é verdade? Colocou José como filho 11. Isso foi uma coincidência, irmãos? Não foi. E que tal na sua vida? Seja você um primogênito, ou talvez o filho único, ou talvez adotado, não sei. Deus tem algo a ver com isso? Pode até parecer que não. Assim também não parecia para José. Não quando ele estava em Dotã. Mas há muito mais na história para José, para você e para mim. Amém. E nós vemos que Deus revelou sonhos a José. De onde José tirou essa habilidade de prever o futuro interpretando sonhos? Deus deu a ele. E Deus deu a ele com um propósito, por uma razão que ficará mais clara no devido tempo. E Deus, irmãos, providenciou várias coisas no lugar certo e na hora certa. A pessoa simplesmente estava lá para guiar José aonde? A Dotã. Quem era aquele homem? Nós não sabemos. Estava lá para guiar José a Dotã. A cova simplesmente estava lá. A caravana dos ismaelitas acabou passando por ali, chegando depois que José chegou. Pense nisso, aquela caravana poderia estar viajando há vários dias, talvez semanas, mas chegou naquele poço, naquele exato momento. Uma coincidência, irmãos? Potifar, um oficial do faraó, por acaso precisava de um escravo? E ele apenas aconteceu de estar no mercado de escravo no dia em que José estava no quarteirão? E ele simplesmente tinha uma conexão com o trono real e com uma esposa inconstante? Tudo coincidência? E cada detalhe provará ser significativo à medida que a história se desenrola. Por quê? Porque Deus está no controle. Amém. Ele estava no controle da vida de José, e Ele está no controle da nossa vida também. Amém.
E isso, irmãos, é tão verdade quando nós conseguimos uma promoção no emprego, por exemplo, mas também é tão verdade quando estamos em meio a tragédias e dores. Não é verdade? Ele está no controle. E nós vemos também que o homem é responsável por suas ações. Quem foi o responsável pela tragédia de Gênesis 37? Pelo menos 2, talvez 3 partes foram responsáveis. O próprio José pode ter contribuído, né, porque certamente nós não estamos desculpando as ações horrendas dos irmãos, mas tenho a sensação de que José, de certa forma, irritou seus irmãos. Ter um sonho é uma coisa, mas contá-lo a seus irmãos é outra. E fazer isso uma segunda vez, aí depois houve o casaco, talvez não intencionalmente, mas todas as vezes que ele colocava aquele casaco perto de seus irmãos, aumentava um pouco mais o calor em seus corações. Se José contribuiu ou não é uma conjectura, mas quando se trata da responsabilidade, disso nós podemos ter certeza. Os irmãos certamente erraram também, eles odiavam, eles tramaram, eles venderam. Na verdade, eles precisavam seguir o conselho que Deus deu a Caim, lá em Gênesis 4 e 7. Se você fizer o que é certo, você não será aceito. Mas se você não fizer o que é certo, o pecado está à espreita, à sua porta. Ele deseja ter você, mas você deve dominá-lo. E como Caim, o que os irmãos fizeram? Se recusaram a fazer a coisa certa. Em vez de dominar, deixaram ser dominados. E fizeram o indizível. E então, por que a tragédia ocorreu? Quem mais foi responsável por um adolescente ser vendido como escravo? Os irmãos eram responsáveis, mas eles também não estavam sozinhos. Jacó era responsável. Obviamente, havia o favoritismo, da qual muitas vezes eu acredito que ele nem soubesse. Mas Jacó contribuiu de certa maneira para isso. E o que aconteceu com Jacó no final do capítulo? Ele foi enganado por seus próprios filhos. Você se lembra do que Jacó fez com seu pai? O que Jacó fez com o pai? Gênesis 27 diz que ele enganou o pai dele. Como? Ao fingir que ele era Esaú. Ele roubou a bênção do seu irmão. Há um princípio bíblico aqui sendo ilustrado. Irmãos, que fique bem claro para todos nós. Os nossos pecados nos encontrarão. Êxodo 34:7 afirma que Deus mantém, Êxodo 34:7 afirma que Deus mantém a misericórdia para com milhares, mas visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Certifique-se de que seus pecados o encontrarão. Há um desafio para nós aqui. Gênesis 37, na verdade, está dizendo para nós: assuma a responsabilidade por suas ações. Se não o fizer, haverá consequências. E não apenas para você. Se você tolerar voluntariamente o pecado, você não será o único afetado. Existem coisas em sua vida que está te desculpando? Coisas que Deus quer mudar? Talvez seja uma atitude pecaminosa, um espírito egocêntrico, implacável, ou um hábito pecaminoso como mentir. Lide com isso. Como? Assuma a responsabilidade por suas ações. E olhe para o libertador que Gênesis 37 nos antecipa. José é como uma flecha que aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Por que nós precisamos de um Salvador? Porque nós temos o mesmo problema de coração que os irmãos
tiveram. Nós entramos no mundo como pecadores egocêntricos. E por que temos um Salvador? Por causa do que Deus fez por meio de José. Ele usou José para preservar uma família que ele transformou na nação de Israel, por meio da qual enviou seu próprio filho ao mundo. E é por isso, irmãos, que há esperança para nós hoje. Esperança na dor. Podemos enfrentar nossos pecados. Nós podemos ser perdoados deles. Podemos ser libertos do seu poder. Como? Com confiança em Jesus. Porque Ele pagou o preço por nós. Ele quebrou e venceu a morte. E Deus usa, irmãos, o sofrimento para cumprir os seus bons propósitos em nós. Considere 2. Deus refina o seu povo. Ele prova o seu povo. Gênesis 37 foi uma tragédia, não foi? Mas Deus trouxe o bem disso. E de fato, Ele o fez. Ele usou a tragédia que nós vimos hoje para refinar o seu povo e desenvolver o seu homem José. Ele usou o fogo da adversidade para moldar o caráter desse servo, escolhido em preparação para uma missão inacreditável como primeiro-ministro do Egito. E Ele está fazendo a mesma coisa em nossas vidas hoje. Amém. Vamos ser encorajados, irmãos. Deus está trabalhando. Ele está fazendo algo em sua vida para torná-lo parecido com seu filho. E Ele está se preparando para fazer algo em sua vida, para influenciar outras vidas para a sua glória. E esse é o segundo propósito de Deus para o sofrimento. Ele torna o Redentor conhecido. Ele providenciou a redenção através do sofrimento na cruz. E dá a conhecer o Redentor também através do sofrimento. O sofrimento dos redimidos. Todo mundo sofre. Todo mundo sofre. Mas quando nós, como povo de Deus, sofremos, nós sofremos bem. Por sua graça. E quando nós estamos sofrendo, as pessoas de fora passam a enxergar cores vivas em nós, em meio à dor. Esta é a diferença que o Redentor faz em nós, mesmo quando nós estamos sofrendo. O Filho de Deus sofre de forma diferente. E nós vamos fazer nesta noite o que vemos José fazer. Vamos confiar nossas vidas ao nosso sábio, majestoso e bom Deus. Ele sabe o que está fazendo, irmãos. E no quadro geral, Ele usou isso para cumprir seu propósito para Israel, para o mundo e para nós. Amém? Que Deus nos abençoe e uma ótima semana a todos, irmãos. Amém. Obrigado a todos, a você que está acompanhando pela transmissão.